Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o Santos empatou ontem no Campeonato Paulista contra o São Bernardo. A péssima atuação, mais uma vez, chamou atenção. E o Odair Hellmann tá perdidinho no comando do Santos, hein? Quero falar sobre Carabarral, que entrou e foi bem no segundo tempo da partida. E também vamos repercutir a eliminação do Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é hora de falar do aplicativo OneFootball, melhor aplicativo de futebol, onde você tem gols, notícias e jogos, tudo na palma da sua mão, baixando o melhor aplicativo de futebol. No OneFootball, eu acompanho tudo o que acontece no mundo do futebol, aqui no Brasil e no mundo, além de acompanhar os melhores momentos dos jogos do Campeonato Paulista, em alta definição. E olha, pintou notícia do Peixão, o OneFootball traz para você em primeira mão. Então não perca tempo, baixe agora o melhor aplicativo de futebol através do QR Code no canto direito superior da tela ou clicando no link que está fixado nos comentários. Eu já tenho o aplicativo no meu celular e estou sempre muito bem informado de tudo o que acontece no futebol brasileiro e futebol mundial. Baixe agora o OneFootball, parceira oficial do canal Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe? Olha, mais uma atuação desastrosa do Santos ontem contra o São Bernardo, né? Faltou tudo. Aliás, no final do jogo, o Odair Hellmann falou que não tem tempo para treinar. Olha, o Santos treinou desde o dia 14 de dezembro para estrear no dia 14 de janeiro. 30 dias de treinamento. E o Odair Hellmann falou que acabou decidindo, né, optando por algumas escolhas que mais à frente não se mostraram serem as corretas. Então ele teve que mudar, de fato, os planos, teve que mudar a equipe, que na cabeça dele era a equipe ideal, e agora ele diz que falta tempo para treinar, falta tempo realmente para entrosar o time com estas mudanças. Olha, com todo respeito ao Odair, não dá realmente para acreditar que o Santos não conseguiu evoluir nada, absolutamente nada, em 30 dias de treinamento. O Santos hoje é um time totalmente perdido em campo, do goleiro ao ponta esquerda. Veja, ontem, por exemplo, ele tirou o Eduardo Bauerman e colocou o Michael. A mudança causou estranheza por parte dos torcedores e também por nós aqui que cobrimos o Santos. E não deu outra. O Michael jogou muito mal pelo lado esquerdo, não é a dele. O Bauerman que joga por ali e realmente deu no que deu, né? O primeiro gol do Barleta saiu ali pelo lado direito, no costado da zaga do Santos, onde jogam ali Lucas Pires e também o Michael. O Santos não se encaixou, esta é a grande verdade. O time do Santos está muito mal tecnicamente, taticamente, é um time perdido. Este meio-campo com Dodi e também o Sandri não funciona, porque o Sandri é um jogador muito burocrático, né? Não sai nada do pé do Sandri diferente. A jogada do Sandri é sempre para o lado ou aquele lançamento que é normalmente manjado pelo time adversário. O Santos ontem repetiu por muitas vezes a ligação direta. Né? Vimos várias vezes o Santos tentando a ligação direta saindo de trás. Ou era o Michael, ou era o João Lucas, ou era o próprio Lucas Pires dando chutão. A bola chegava no meio-campo, o Sandri tentava a inversão de jogada, ou seja, o Marcos Leonardo não jogou absolutamente nada mais uma vez. O Ângelo não consegue passar pelo defensor. É impressionante a dificuldade que o Ângelo tem, né, para tentar realmente conseguir fazer uma jogada individual. É um jogador que precisa ser cobrado, eu venho falando sobre isso há muito tempo, né? Alguém precisa falar a realidade para o Ângelo, porque se coloca o Ângelo como grande jogador, mas a realidade é que o Ângelo não consegue jogar contra ninguém. Já vimos o Santos jogar com times fracos no Paulista, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e o Ângelo não consegue deslanchar. Não estamos falando de um jogo Santos e Flamengo, Santos e Palmeiras, Santos e Atlético Mineiro, Santos e Real Madrid, Santos e Barcelona. O Ângelo não consegue jogar nem no Campeonato Paulista. Na Copa do Brasil, onde pegamos adversários fracos, na própria Sul-Americana, onde pegamos aí La Calera, Deportivo Táchira, e o Ângelo não consegue se sobressair
perante aos zagueiros de times fraquíssimos, né? Então a realidade é que o Ângelo precisa provar que tem condições de jogar com a camisa do Santos. Não é porque é um jogador da base que temos aqui que ficar batendo palma o tempo todo. Então o Ângelo está devendo, não jogou absolutamente nada de novo. O Mendonça foi mal, né? Dos estreantes, dos contratados, talvez aquele que estava melhor em campo era o João Lucas, que curiosamente foi substituído pelo Natan no intervalo, né? Olha, falar do Santos o quê, né, meus amigos varandeiros? Entra ano e sai ano, o torcedor cria uma expectativa, é claro, por ser apaixonado, por ser santista doente, mas a realidade é que a diretoria do Santos, novamente, está equivocada no planejamento, né? Se é que dá para dizer que existe essa palavra no Santos, planejamento. Eu sempre brinco que esta palavra deveria ser proibida de ser utilizada pela diretoria do Santos, porque realmente é uma falta de respeito com a língua portuguesa falar que o Santos tem planejamento. O Santos não tem planejamento. E se tem, ele é equivocado. Veja, o Paulo Roberto Falcão tem culpa também no cartório, porque quando foi perguntado sobre um 10, ele citou que o Santos não precisaria de 10, como vários times do futebol brasileiro e mundial não jogam sem o 10. Ontem nós vimos o time do São Bernardo com 10, vimos o Guarani com o Giovanni Augusto com 10, o próprio Mirassol com um jogador de criatividade no meio-campo. Só o Santos não consegue ter um jogador que consiga organizar a jogada, né? É um amontoado de jogadores, é uma correria, ligação direta, meio-campo do Santos vergonhoso, né? Ontem, Rodrigo Fernandes claramente fora de forma, né? O jogador, inclusive, acabou deixando o gramado ainda no primeiro tempo para a entrada do Lucas Braga. O Dodi tem melhorado um pouquinho, mas ainda é muito pouco comparado àquilo que a gente espera do meio-campista Dodi. E o Sandri, um desastre, né? Um desastre o Sandri jogando como meio-campo. Olha, o Dair Helman vai precisar realmente mudar tudo aquilo que ele pensou inicialmente. O Santos está muito mal, precisa dar um chacoalhão. É um time sem espírito, é um time sem brio. Ontem o resultado caiu no colo do Santos, essa é a verdade, porque o São Bernardo poderia, de fato, ter matado o jogo no segundo tempo, mas o São Bernardo, não sei se faltou fôlego, não sei a questão física do time de São Bernardo, mas se o São Bernardo tivesse apertado, teria ganho o jogo com uma certa tranquilidade. O Santos não jogou nada. É claro que tem muito torcedor que vai falar, Marcão, teve um pênalti claro no Natan, e foi pênalti. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Santos não jogou nada, mas no final o Santos poderia inclusive ter saído com a vitória. Um pênalti que não foi marcado em cima do lateral Natan. Ele foi derrubado já nos acréscimos, faltando ali 30 segundos para acabar os acréscimos. O Santos teve um pênalti legítimo, que não foi marcado pelo árbitro e foi também ignorado pelo VAR. O Paulo Roberto Falcão, no final do jogo, utilizou os microfones da imprensa para reclamar sobre a arbitragem. Agora, Falcão, você, tudo bem, pode reclamar da arbitragem, agora você deveria fazer uma meia-culpa do seu trabalho, né? Fazer realmente uma análise mais séria do seu trabalho, do planejamento do Santos para o futebol, que foi equivocado. Olha, o Santos tomou sufoco do Mirassol, venceu em casa, no meu ponto de vista, sem merecer, né? O Mirassol deitou e rolou no peixe na primeira etapa, merecia ter uma sorte melhor. É claro que o futebol não tem justiça. O Santos jogou contra o Guarani, perdeu por 2-0. O mesmo Guarani que no final de semana empatou com o Ituano, jogando com um jogador a mais, também no Brinco de Ouro da Princesa. E ontem o Santos empatou com o São Bernardo, também não jogando absolutamente nada. É preciso ter uma análise crítica deste time do Santos Futebol Clube. Se continuarmos com excesso de paixão, achando que está tudo bem, realmente é um grande problema. O Santos caminha a passos largos com esse elenco para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro 2023. Ou a diretoria acorda, arruma parceiros e investidores para montar um time melhor. E digo mais, hein? O Santos precisa contratar de 4 a 5 jogadores, precisa mudar completamente o elenco para 2023. Se insistir com estas peças, o Santos vai ter muitos problemas em 2023. E olha, Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou para o Peixe. O Santos ontem foi eliminado para o bom time do América Mineiro. Não cabe aqui do meu lado críticas aos garotos, aos meninos da Vila. Eu acho que eles fizeram uma campanha muito digna. A safra não é a melhor, né? Preciso ressaltar isso. O Santos não tem craques no time sub-20, já falávamos sobre isso, mas não cabe críticas, né, ao Santos. Eu entendo que sim,
cabem elogios a Orlando Ribeiro pelo trabalho, aos garotos da Vila, em especial ao Ivonei, ao Zabala, ao David, que foram jogadores que, no meu ponto de vista, se sobressaíram na Copa São Paulo de Futebol Júnior comparado aos demais, e cabe agora ao treinador Odair Hellmann poder utilizar estas peças. Eu entendo que com a fragilidade do Santos no meio-campo, o Ivonei precisa jogar. O Ivonei precisa ter uma oportunidade neste meio-campo. Falando em meio-campo, ontem nós vimos o Carabarral entrando contra o São Bernardo e o Carabarral foi muito bem, né? Ele inclusive fez o gol que mais à frente seria anulado. Para mim aquela posição ainda é duvidosa. O Carabarral me parecia na mesma linha do zagueiro. O Lucas Braga sim estava à frente, mas ele não participa da jogada. O Carabarral pode ser uma das opções do treinador Odair Hellmann para a próxima partida do Peixe na quarta-feira no Campeonato Paulista. Agora, é preciso mudar, né? E o Carabarral entrou e entrou bem. Então, chega de Sandri no meio-campo. Vamos dar uma oportunidade para o garoto Carabarral. E olha, destacando, Mendonça também não foi bem, hein? É o terceiro jogo do Mendonça, que até aqui ele não agrada. Aliás, o trio de ataque do Santos é o trio da melancolia, né? Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo. Mamãe, não jogaram nada, absolutamente nada até aqui em 3 rodadas do Campeonato Paulista. Vamos aguardar se o Carabarral vai ganhar essa oportunidade. Pelo que vimos ontem, merece. E já é um ponto que já estava sendo comentado aqui por nós, né? O Carabarral, nos treinos abertos, ele estava treinando muito bem. E é um jogador que ontem entrou bem. No meu ponto de vista, merece uma nova oportunidade do treinador Odair Hellmann. Deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião sobre Carabarral. Ele merece ou não uma titularidade na próxima partida do Peixe? É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!